dá o pontapé inicial nesse universo dos transtornos genitopélvicos de dor e penetração, quando a gente fala numa abordagem multidimensional biopsicossocial. Então, o nosso tema hoje vai entrar dentro dos transtornos genitopélvicos de dor e penetração, especificamente no vaginismo. É o que o fisioterapeuta ouve, né? O que a paciente chega no consultório relatando para a gente como se isso fosse um problema único. Também pretendo que ao final do nosso encontro aqui, né, da nossa palestra, vocês entendam que é um problema do casal. A primeira descrição do vaginismo, lá de 1861, no século XIX, ele relaciona sintomas de hipersensibilidade vaginal, tá? E de aumento da tensão muscular, com um transtorno que deveria ser tratado, pautado especificamente na estrutura anatômica. Então, um raciocínio linear que não teria outra alternativa a não ser o que esse paper traz à época, que seria a resolução cirúrgica. Ainda no século XIX, existia um outro grupo na França que até reivindicou, né, o pioneirismo e a descoberta do vaginismo, também postulando que seria uma possibilidade de hipersensibilidade vulvar, associada também ao espasmo muscular, só que, né, é a França, né, a coisa extrapola aí um pouquinho também para o campo psicológico social, culturalmente isso é muito prática, né, realmente da região, e aí começa a se atribuir a duvidar da masculinidade do parceiro das mulheres que apresentavam vaginismo. E aí um outro grupo também levanta a possibilidade dessa mulher envolvida no erotismo, né? Umas mulheres que tinham mais autoconhecimento. Então, a gente, mais uma vez, consegue olhar, né, que o alvo ali de intervenção, por mais que ele seja muscular, relacionado à hipersensibilidade, ele traz no seu contexto, ele traz na sua história uma série de limitações relacionadas à expressão sexual e desenvolvimento da sexualidade dessa mulher. Mas a coisa mudou, né? Que bom que a coisa vem mudando. E a sexualidade hoje, ela é vista para além do bio. Hoje o comportamento sexual, ele está sim para além da resposta fisiológica, à medida em que os aspectos psicológicos e sociais ganham um grande espaço na literatura, consequentemente se debruça no nosso consultório, e hoje, quando a gente pensa em expressão sexual e resposta sexual, a gente considera o contexto. Se a gente for olhar para a fisiologia e for olhar para a resposta sexual, nós temos de maneira resumida, e a coisa está para mudar, né, em breve, 3 grandes momentos da sexualidade humana. Então, o ciclo da resposta sexual em 4 fases, fazem isso tanto para a resposta masculina quanto para a feminina, trazendo a fase de excitação, com a lubrificação, seu aumento, né, um platô seria o aumento contínuo desse processo de excitação até culminar na plataforma orgástica. Como vocês podem ver nessa diferenciação, um orgasmo se dando de uma maneira para o homem, com a mulher, com possibilidade de uma plataforma com ondas orgásticas completamente diferenciadas, trazendo essa possibilidade de orgasmos múltiplos, e aí uma fase de resolução, que essa é uma lâmina de consultório. Isso é muito importante no contexto da dor sexual, no processo psicoeducativo da paciente, ela entender o que está acontecendo tanto com essa vulva, né, com essa área externa, quanto o que está acontecendo internamente. A gente precisa também entender que toda ferramenta que a gente tem, ela ainda reporta ao modelo muito importante, mas o modelo biológico e fisiológico que William Master e Virginia Johnson trouxeram. A gente ainda não tem um modelo tão biopsicossocial que integre a resposta sexual humana da maneira que as nossas pacientes mesmo enxergam, que tem maior relação com esse modelo circular de resposta sexual. Esse modelo circular traz a ideia principalmente de motivação. Se a gente viu um modelo linear de alguma maneira, em que uma fase desencadearia, né, uma outra, nesse modelo elas se integram, ele é dinâmico, ele é vivo, ele de fato é integrativo. E ela traz também, de maneira muito parecida com os modelos de estresse, que para eu, né, mulher, me engajar numa relação sexual promissora, eu preciso partir, seria aí, de um estado de neutralidade sexual. Ou seja, eu preciso não estar com... A gente vê isso também nos modelos de processamento duplo da resposta sexual. Eu preciso não estar num estado de estresse, ao mínimo para eu ser receptiva para essa investida.
mas que esse estímulo sexual ele seria retroalimentado por um desejo espontâneo, que retroalimentaria uma excitação sexual, que esse desejo aumentaria. Hoje o nosso olhar ele é multidimensional, biopsicossocial, e a definição que ela traz seria a dificuldade persistente para permitir a entrada vaginal de um pênis, um dedo ou de qualquer outro objeto, apesar do desejo expresso da mulher em fazê-lo. Ela faz isso em 2003, em 2013, o DSM acata isso. Isso é um bastão de poder para essa mulher, porque não importa o meu achado físico, não importa nem se essa mulher ela te permite ali fazer o exame vaginal, isso não entra em questão. Mas a partir do momento que ela entra na porta do meu consultório, senta aqui e fala assim: eu não consigo, mas eu quero. Ela tem o vaginismo. Não existe uma causa específica para o vaginismo. E não existem causas, né, de uma maneira geral. O que a gente encontra na literatura, o que é mais cuidadoso falar, é que existem fatores relacionados. Os aspectos biológicos, né, fatores biológicos não ficam descartados. A gente precisa entender como fazer um exame clínico importante para descartar essa possibilidade. Então, eles vão desde causas anatômicas, né, relacionadas ao ímen, a alterações congênitas, problemas com relação à microbiota, que deixa essa paciente propícia a infecções como candidíase, ou então vaginoses bacterianas também podem contribuir para o surgimento do vaginismo. A vulvodínia, que é uma dor inespecífica, né? Traumas genitais relacionados à cirurgia ou à radioterapia, Ju trouxe isso ontem para a gente, também podem estar relacionados. Mas quando o assunto é músculo esquelético, a gente se pergunta, né? O espasmo da musculatura do assoalho pélvico, de fato, está tão relacionado a isso? E uma outra possibilidade que a gente encontra são os transtornos de endometriose, mas é uma condição rara, não posso deixar de falar, mas é uma condição rara. Olhar para os transtornos de humor, porque quando a gente fala em aspectos biológicos, psicológicos, parece que a gente está falando só de depressão e ansiedade. Essa é apenas assim, né? Apenas um pontinho dessa esfera, e isso significa transtornos de humor, não necessariamente um perfil psicológico. As cognições, que vêm sendo cada vez mais exploradas também, relacionadas à sexualidade, predominância de um estilo cognitivo, que seria a catastrofização e hipervigilância, que a gente encontra também na literatura, o medo, que seria uma emoção, uma autocompaixão baixa, seria a ausência de uma atitude aberta e sensível com seu próprio sofrimento. Dentro dos fatores sociais relacionados, por mais que a gente imagine que o aspecto religioso ele seja importante, na verdade, culturalmente, né, que culturas de padrões muito rígidos, elas influenciam muito mais do que nessa paciente exercer a sua religiosidade. O que a gente encontra é que pessoas engajadas em desenvolvimento da sua religiosidade, seja ela qual for, e da sua espiritualidade, têm uma experiência melhor do que quem não tem. Então, está mais relacionado também ao contexto cultural. Quando eu fiz esse slide, o abuso sexual não estava. A gente não tinha ainda um dado robusto para dizer, olha, o abuso sexual se relaciona. Mas também saiu uma revisão sistemática agora em janeiro, né, de 2021, trazendo a importância e a influência do abuso sexual no desenvolvimento do vaginismo. Mas, por incrível que pareça, a opinião sobre a sexualidade ganha em tudo. Opiniões negativas sobre sexualidade em geral, antes do casamento, o que essa mulher ouviu ao longo ali do que seria essa primeira experiência, é muito mais significativo, talvez, do que a religiosidade ou alguma experiência de abuso. Isso é importante para a gente retirar a possibilidade de algum estigma relacionado a isso também. Relatos traumáticos também sobre experiências sexuais dolorosas, o parto. E uma outra coisa que a gente encontra com muita frequência também, um grande índice de publicação, seria a primeira experiência no exame ginecológico, super influencia, mas, gente, a falta de conhecimento, né? A falta dessa possibilidade de exploração e a ausência, né, do que seria uma resposta vulvar e vaginal normal, tá também super disparado nesse sentido. A mulher não se conhecer, ela não ter ideia do que seria uma resposta vaginal normal, contribui muito para o que a gente chama da catastrofização e da hipervigilância. O sono está completamente relacionado com o desejo e influencia a resposta sexual. Um estudo feito com mulheres com fibromialgia mostra que a insônia ela está muito correlacionada com a dor vulvar e com a baixa de desejo. A qualidade do sono traz índices de funções sexuais femininas muito compatíveis com disfunções sexuais também.
Se a gente sai um pouquinho do sono, embarca no efeito agudo dos exercícios, na prática de exercício, seria maravilhoso a gente ter uma publicação específica, né, relacionada à dor vulvar, mas o que a gente pode correlacionar é que o efeito agudo do exercício traz um aumento da excitação fisiológica, um aumento da satisfação sexual e ele aumenta essa sua possibilidade de flexibilidade autonômica. A gente já sabe que quanto maior, mais solícita for a resposta do parceiro, né, quanto mais ele tiver aquela relação de cuidado, de tolerância e de compreensão ali, ele retroalimenta esse ciclo do medo e evitação, e a gente tem uma maior possibilidade de intensidade na percepção da intensidade da dor vulvar. Agora, quando esse parceiro tem respostas facilitadoras, que seria o incentivo, a inovações que essa mulher traz ali para o contexto sexual, em que ele estimula ela a se tratar, a gente também consegue perceber que essa paciente tem menor dor e maior satisfação sexual. A gente também ganhou aí do Linton, em 2014, um ciclo do medo e evitação, especificamente para relação sexual dolorosa. É lógico que o vaginismo tem impacto sobre vários aspectos, vários palcos da vida dessa mulher, tais transtornos no relacionamento. A gente sabe que são mulheres que desejam ser mães e muitas das vezes recorrem a alguma possibilidade da fertilização in vitro, da inseminação artificial. A classificação do vaginismo, ela apesar da gente ter a possibilidade da experiência de dor ser algo forte nessa condição, a gente ainda segue uma classificação no sentido da cronologia, que não conversa com a classificação, né, de dor, e ele pode ser circunstancial. Então, a gente vê que o aspecto psicológico, o aspecto da parceria e o contexto entra com tudo nessa possibilidade de classificação. Como seria feito esse diagnóstico, né? Uma super curiosidade. A gente precisa olhar para esse leque de possibilidades que se apresenta, entender a resposta psicossexual de uma maneira completa e, principalmente, entender que o grau de angústia e ansiedade autorreferida durante a penetração, ele é muito mais central do que o tônus muscular. Um tratamento extremamente variado, envolvendo terapias cognitivas, toxina botulínicas, hipnoterapia, sensibilização sistemática. E quando falamos em tratamentos da fisioterapia, encontramos o uso generalizado de dilatadores vaginais, de uma maneira não sistematizada, na verdade, ainda com olhar biológico. Nossas técnicas manuais internas também funcionando. Treinamento da musculatura do assoalho pélvico, que assim, despontando, né, nesse sentido. Educação sobre anatomia genital, técnica de sensibilização, mas todas essas intervenções não garantem, né, uma satisfação dessa mulher na sua relação sexual. Falar um pouquinho das terapias da terapia cognitivo-funcional, que seria uma intervenção funcional que quer se direcionar para os transtornos identificáveis relacionados à dor e à incapacidade dessa paciente, e através de um raciocínio multidimensional, daí o bastão, né, de condução para gerenciamento dessa incapacidade, seja ela penetrativa, seja ela dolorosa. E a terapia cognitivo-funcional tem o seu pano de fundo as terapias cognitivistas, terapias de aceitação e compromisso, como a gente viu com o Rafa, terapia de exposição, as terapias relacionadas às nossas habilidades, né, de desenvolver estratégias de enfrentamento. Fazemos uma análise funcional comportamental através de um exame pélvico educativo e então fazer de fato a intervenção. A primeira delas seria a sexualidade, a dor e a sexualidade fazendo sentido para essa paciente, com o objetivo da gente propor crenças alternativas, né? Possibilidade dela alterar aquela cognição catastrófica que ela tinha, a exposição gradual controlada através dos dilatadores, no sentido de, principalmente, tá, gente? A mensagem principal desse slide seria menos sobre esticar a musculatura do assoalho pélvico e mais sobre experimentar a penetração sem uma reação protetora, em adequação do estilo de vida. A gente viu o quanto o sono é importante, o quanto a atividade física é importante no contexto da dor. Enfim, a gente chega na adequação do estilo sexual. Isso foi um momento muito cuidadoso da nossa explanação, tá? Do nosso protocolo, envolvendo a sensibilização sistemática. A gente vai identificar quais são os estímulos sexuais temidos por essa paciente, investindo no seu potencial criativo, entendendo, intervindo ali na comunicação do casal, né? A gente falou que não é um problema só da mulher. E aí sim, proporcionar uma experiência sexual prazerosa. E aí sim, né, trazer para esse casal uma nova história com relação à sua sexualidade.